Shalom, povo de Deus. Quero deixar aqui o meu devocional do capítulo de número 39 de Gênesis. Hoje nossa leitura está no capítulo de número 37, 38 e 39. Quero destacar aqui o versículo 21 do capítulo 39 que diz: O Senhor, porém, era com José. Ele foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Queridos, vou trazer esse devocional, mas vou me segurar para não chorar, porque todas as vezes que eu leio essa passagem de José, ela sempre me emociona, e eu tenho certeza que não somente a mim, eu creio que aqueles que leem também se emocionam. Eu quero trazer aqui algo para a nossa vida sobre a nossa confiança em Deus. E eu quero já deixar uma pergunta para você meditar. Como você está lidando com as circunstâncias que você está vivendo? Vou repetir. Como você está lidando, ou está enfrentando as circunstâncias que você está vivendo? Vamos lá. Queridos, nós sabemos que a história de José é uma história bem interessante. Nós vemos aqui no capítulo, alguns capítulos antes, no capítulo de número 37, José sendo vendido pelos seus irmãos. Nós vemos José falando dos sonhos que Deus tem mostrado a ele. E o pai também questiona, os filhos questionam, os irmãos, na verdade, os outros filhos e os demais irmãos, sobre aquilo que Deus já tinha na vida de José. E aí, quando ele traz esse sonho, os irmãos questionam, os irmãos brigam com ele, os irmãos vendem ele. E aqui que é o primeiro ponto que eu quero destacar na vida de José e trazendo para a nossa vida. Você não vê José revidando, ele não revida. Mesmo aquela maldade, parece que ele não cria resistências. Ele simplesmente falou o que ele tinha visto no sonho, que Deus mostrou, e ele não revida toda essa raiva, esse ciúme, esse desprezo dos irmãos. Então, eu já quero deixar essa palavra para você. Não importa o que você está passando, o que vai importar é como você está reagindo no meio dessa situação. Se você está fazendo o que é o certo, o que é o correto, e está incomodando, está trazendo algum dano talvez para você num certo momento, fica firme, porque Deus, Ele está trabalhando em seu favor. E aí nós temos aqui no capítulo 39, José, depois foi vendido para os ismaelitas o negociam para Potifar, e ele torna-se, José, o grande cuidador das coisas de Potifar, aqui. E aí nós sabemos que a mulher de Potifar tenta, agarrá-lo, tenta se deitar com ele à força, e ele diz o texto que ele era um homem formoso, e de porte também, provavelmente era um modelo, José era um homem extremamente atraente, bonito, um homem que chamava atenção, tanto pelo físico aqui como também pela postura. E essa mulher estava apaixonada por ele. E José não revida toda aquela tentação que se levanta sobre ele, e ele foge. E aqui também já deixa uma lição para todos nós. Ainda que as tentações se levantem, as tentações se coloquem, nós vamos fazer como José, fugir, vamos nos posicionar, mas não vamos ceder. E o que leva José a não ceder a tudo isso é o caráter de José, o propósito claro que José tinha no coração dele, de que Deus tinha um propósito em tudo isso, mas ele não iria ceder aquilo que seria incoerente, ele não ia ceder para aquilo que é incorreto. E nós vamos ver aqui interessante que, nesse versículo que eu li, no versículo 21, ele acaba sendo preso, e lá onde ele chega, você vê que ele não tenta se justificar, José. Simplesmente ele não tentou se justificar dizendo que tua mulher fez isso, me enganou, coisa do tipo. Para Potifar, simplesmente ele aceita a prisão. E quando ele chega na prisão, ele acaba sendo o líder daquela prisão ali, cuidando. E é interessante que no final do versículo 22, eu vou ler logo todo, que fica melhor, que é curtinho, que diz assim: o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. Então, o que eu quero dizer para você nessa manhã? Que apesar das circunstâncias que você não está entendendo, que você está passando, seja na família, seja no trabalho, seja onde for,
Se você está fazendo o melhor ali, fazendo o que é correto, e mesmo assim está se levantando essas tribulações, querido, descanse. Querida, descanse. Ainda que doa, ainda que você se sinta injustiçado, suporte em amor, porque Deus está no controle. Nós vamos ver aqui na história de José que José não fez nada que a gente pudesse dizer assim, mas José fez isso de errado. Ele tinha uma plena convicção. Tudo que estava acontecendo tinha um propósito. Era para a glória de Deus. Então, quando eu entendo isso, tudo tem um propósito. Por mais difícil que seja, por mais doloroso que seja. E os teólogos vão dizer que José ficou muito tempo preso. Não foi dias, não. Ele ficou muito tempo preso. Ele podia muito bem, nesses anos todos que ele ficou preso, ele ter ali abandonado tudo, chutado o pau da barraca, ter se desesperado, mas ali ele fazia tudo com excelência. Mesmo preso, ele fazia tudo com excelência que o carcereiro mandava. Tudo que ele mandava, ele fazia com excelência. Aí eu te pergunto, como você está lidando com as circunstâncias? Você lida com as circunstâncias assim, não deu certo, você desiste, você abandona, você vira as costas para o Senhor, você deixa de congregar, você deixa de participar do NEF, você deixa de obedecer os seus pastores, você deixa de obedecer os seus líderes, só porque as coisas não estão dando certo para você. A vida de José é um grande exemplo para nos ensinar de que quem confia em Deus, mesmo que as circunstâncias estão dando errado, ele não deixa de fazer bem feito o que é para ser feito. Ele não deixa de obedecer simplesmente porque as coisas que estão dando errado. O exemplo de José é de uma pessoa que não deixa de orar mesmo as coisas não dando certo. Ainda que talvez ele tenha se entristecido. E motivos não faltaram para José desistir. Irmãos, quando afeta a família, você desiste. Geralmente o ser humano ele tende a desistir, mas não desistiu. Ele foi caluniado, ele foi odiado, ele foi vendido, Imagina esse homem dentro daquela cova jogado ali. E eu te falo, dentro de uma cova ali jogado, dentro de um buraco, tem cobras, tem rato, tem baratas, tem sujeira, tem imundície. E José em nenhum momento blasfemou, você não vê José questionando Deus, você não vê abandonando Deus. Ele disse como Jó lá na frente, nós vamos entender como Jó disse. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que Deus está comigo. Eu sei que no coração dele alimentava essa esperança. Ele lembrava dos sonhos que ele teve. Ele disse, esses sonhos é da parte de Deus. É o mesmo Deus que está comigo dentro dessa cova. É o Deus que está dentro dessa prisão. É o mesmo Deus que se revelou aos meus pais. É o mesmo Deus que se revelou ao meu avô, ao meu bisavô. A todos aqueles que nele creem, que creram nele. No Senhor, como meus pais serão livrados. É o mesmo Deus que livrou o meu avô de ser sacrificado. É o mesmo Deus que livrou o meu bisavô naquela guerra. É o mesmo Deus que me gerou porque eu sou filho de uma promessa, eu sou filho de um milagre porque a minha mãe não podia gerar. Esse mesmo Deus que fez tudo isso, ele está aqui comigo. Então José é esse grande exemplo para todos nós. Eu pergunto mais uma vez para você, como você está lidando com as circunstâncias? Que possamos nessa manhã aprender como José. Querida, eu não sei como está a sua vida, talvez você está enfermo, talvez você está triste com alguém da sua família, talvez você não sabe por quê, talvez você não conheceu o seu pai, talvez você não conheceu a sua mãe, talvez você foi criado por outras pessoas, talvez você está longe dos seus familiares. Ei, deixa eu te falar, Deus está cuidando de você. Deus está guardando a sua vida. Deus está guardando o teu coração. Por isso, querido, nessa manhã, não desista, não desanime. Você talvez está passando uma crise financeira, mas ei, fica firme, não murmura, não reclama. Está demorando, tem 2 anos, tem 4 anos, tem 5 anos, ei, tem 10 anos, vai fazer 20 anos, mas mesmo assim eu confio no meu Senhor. Deus está nos tratando. Deus está nos moldando, aleluia. Deus está cuidando de nós. Enquanto está doendo, Deus está cuidando. Enquanto às vezes a gente vira assim e fala assim, mas já faz tanto tempo. Parece que a promessa não vai se cumprir. Mas José nos ensina, fique fiel, fique na posição, não retroceda.
nós vamos ver sim com os nossos olhos a promessa de Deus se cumprindo. José é um exemplo. José suportou tudo. Aleluia. Aleluia. Porque José é uma imagem do Messias. José é a imagem do homem perfeito. José é a imagem do homem que suportou todas as coisas por amor a Deus. Aleluia. José é o exemplo do varão perfeito, que você não vê ele reclamando ou murmurando. É o homem perfeito. E o homem perfeito é aquele que nas circunstâncias mais difíceis ele está crendo. Ele tem todos os motivos para reclamar, mas a sua fé ela é provada ao extremo. É a fé que não retrocede, é a fé que não se abala. É aquele que procura fazer sempre certo nas circunstâncias, que está talvez na tentação mais terrível, mas ele se dobra, ele foge do pecado. Ele é a imagem do Messias. José é a imagem do varão perfeito, daquele que mesmo vendo as circunstâncias desabando, provavelmente José sofria. Ele é na frente, por isso que é emocionante, porque é na família, queridos, que as situações nos ferem. É na família que as palavras, elas cortam o coração. É na família que as atitudes mais difíceis, elas nos machucam. Mas mesmo assim, José confiava. E José é o exemplo do homem perfeito porque ele venceu com amor. Não tente querer ser o certo. Nós fomos chamados para amar. E em tudo nós vamos ver, mesmo nas circunstâncias, como eu disse, que nós possamos não entender. Tome posse disso. A Bíblia deixa muito claro que Deus estava com José. Vocês estão caluniando. Se você não vê a bondade das pessoas em retribuição à bondade que você faz, o guarda de Israel, ele não dorme. Ele vai te exaltar não para você se recalcar diante das pessoas, mas para que o amor de Deus, de fato, realmente constrange as pessoas através de nossa vida. Aquela culpa lá na frente nós vamos ver que inundou o coração dos irmãos e estavam profundamente arrependidos pelo que aconteceu. José pagou com amor. José pagou com perdão. Toda a maldade. José não discutiu, não argumentou com seus irmãos para dizer que estava certo, que eles estavam errados. Ele não quis provar que os sonhos dele estavam certos. José não tentou se justificar para Potifar. José descansou em Deus e Deus deu vitória para José. Hoje, Deus na tua vida hoje está te dando vitória. Deus hoje está te dando alegria através da história de José, história do varão perfeito, a história de um homem que amou o Senhor até o fim. Que Deus nos ajude a sermos como José, a imagem do Messias, a figura do varão perfeito, Yeshua, que nos amou até o fim. Somos muitas vezes e fomos como os irmãos de José, maus, criticamos, julgamos, viramos as costas para Deus, mas o Messias nos amou e o amor dele nos constrange. Por isso que nós podemos amar a Deus, porque ele nos amou primeiro, assim como José amou primeiro os seus irmãos. Que Deus te abençoe. Feliz Shabat, em nome de Yeshua.